Uma boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Nosso tema da noite refere ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos, das questões 963 a 964, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Intervenção de Deus nas penas e recompensas. O principal motivo das nossas aflições, das nossas dores, dos nossos desequilíbrios, o principal motivo é a incompreensão de Deus. Tudo começa por aí, é a incompreensão de Deus. Se todos nós tivéssemos um esclarecimento melhor, uma compreensão melhor de Deus, a gente estaria bem melhor, bem mais equilibrado. E como compreender a Deus? Não é uma coisa fácil, não é do dia para a noite. É uma caminhada longa, uma caminhada de milênios e milênios. Porque Deus nos criou exatamente para isso, para que possamos ser felizes verdadeiramente, quando estivermos cumprindo as suas leis estabelecidas. E nessa ocasião iremos exatamente compreender a Deus nas condições máximas que o Espírito pode alcançar. Começamos com intuições de Deus, depois iremos compreendê-lo e finalmente iremos exercitar as suas leis plenamente aonde estiver no universo. Seremos colaboradores diretos, os ministros de Deus, como relata o Livro dos Espíritos. Aquele que já estuda o Livro dos Espíritos, na primeira parte, pode encontrar exatamente essas respostas, essas considerações, onde Allan Kardec, com o auxílio da espiritualidade, classifica os espíritos em 3 ordens e 10 classes. E essas ordens estão exatamente estabelecidas pelos critérios da compreensão de Deus, do uso ou da atividade dos espíritos perante a matéria e das suas condições éticas e morais. Então Deus nos criou e nos dá os méritos da gente conseguir um dia compreendê-lo. E não só compreendê-lo, mas vivenciar plenamente. Jesus falou que a felicidade absoluta ainda não é dessa terra. Lógico, estamos nos aprendizados. Então, só mesmo quando a gente passar de ano, concluir o nosso curso, como espírito, aí teremos a felicidade plena, as condições de espíritos que tenham alcançado as condições máximas, sem nenhuma interferência da matéria mais, nas condições intelectual e moral absoluta. Exemplo disto, Jesus. Por isso, Jesus, ele veio à Terra aqui, vivenciar plenamente as leis de Deus, só condições sine qua non ao Espírito puro. E nessas condições, Jesus não poderia mandar nenhum de seus missionários como mandou. Os profetas e muitos missionários ainda mandam. Mas para executar essa tarefa, não tinha nenhum espírito inferior a ele, na sua equipe, que governa a Terra, que poderia exercer plenamente essa tarefa, só nas condições de espírito puro. Por isso ele é o guia e modelo, né? Quem estava aqui presente no curso hoje do ERJ, nós fizemos esses comentários, né? Jesus veio para vivenciar plenamente as suas leis, daí ele não podia mandar nenhum profeta, que o profeta não teria condições de plenamente exercitar essa tarefa, veio pessoalmente, para ser o guia e modelo, que é exatamente o evangelho, seu evangelho escrito pelos apóstolos que presenciaram diretamente ou indiretamente essas suas atividades. Um fato que me surpreendeu recentemente é numa pesquisa aqui no Brasil, que 50% dos brasileiros, 5% dos brasileiros ainda acredita que a Terra é plana. 5% não parece ser nada, mas considerando a totalidade dos habitantes no Brasil, corresponde a aproximadamente 12 milhões de brasileiros. Dá 11, coisa, próximo de 12. Então, aproximadamente 12 milhões de brasileiros
acreditam que a Terra é plana. Consequentemente, acreditamos que esteja acreditando que o céu está lá em cima e o céu e o inferno está embaixo. Acredita ainda em Adão e Eva, que Deus criou Adão e da costela criou Eva. E Eva comeu a maçã e daí a perdição. Aí teve que trabalhar com suor, seu próprio suor. Aí vem um pecado. Não havia necessidade nem de trabalhar. Mas o pecado de ter comido a maçã levou ao pecado original. Talvez esteja acreditando nisso. Que está referente ao assunto de hoje. Com interferência de Deus nas penas de gozos. Olha, veio o pecado original de Adão e nós estamos muito de hoje ainda com o pecado original. Talvez essas pessoas também estejam pensando que Deus criou os anjos de uma maneira gratuita e privilegiada e que um desses anjos se revoltou contra Deus na figura, na personagem de Satanás, diabo, etc., que tinha um poder bem parecido com Deus. Eu, quando era pequeno, no balcão lá da mercearia, lá no interior, lá próximo dos engenhos, e eu via os homens falando lá e o baixinho ficava atormentado, porque eles davam o diabo uma força tal que a minha preocupação com criança de 7 a 9 anos de idade, eu ficava mas se um dia o diabo ganhar de Deus, estamos perdidos. Porque o que pintava o diabo não era coisa boa. E eu, como criança, ficava atormentado, né? Porque sempre existia a guerra, né? O conflito entre Deus e o diabo. Olha, se o diabo chega até a confrontar Deus, é que tem um poder. A gente pensa, mas esse diabo foi criado por Deus, como anjo. E depois se revoltou. Então esse Deus, na realidade, não tem todo esse poder. Porque como alguém pode criar, né, um anjo e depois esse anjo se revoltar contra o seu próprio Criador? Hoje eu cheguei a esse raciocínio. Naquela época eu não tinha condições desse raciocínio. Então veja, que essas pessoas, esses quase 12 milhões de brasileiros, têm essa crença. Como é que está a sua fé? É um Deus ainda do Antigo Testamento, aonde fica irado, tem as características humanas, tem suas dúvidas e fica tomando decisões. E às vezes decisões a favor de um e contra o outro. Hoje em dia ainda a gente vê na prática, né? Às vezes até no futebol, e as pessoas achando que Deus ganhou porque Deus quis. Então Deus está torcendo pelo time em detrimento do outro. E às vezes é com mau gosto, né? Porque torce para um time lá de perna de pau e consequência do outro lá que condições melhores. Veja até que nível nós chegamos à compreensão de Deus. E chegamos até algumas ofertas de níveis materiais ou pessoais, com sacrifício, para que Deus nos favoreça, não fique chateado conosco, possa dar algumas benesses para nós. Eu vi um dia desse na televisão, uma autoridade lá de Brasília, nós somos temente a Deus. Eu digo, nossa Senhora, temente a Deus ainda, né, no século XXI, onde Jesus falou que Deus era Pai, misericordioso e justo. Temente a Deus, a gente tem uma coisa ruim. Temer a Deus, então esse Deus não é tão bom. Eu estou temendo a Deus porque ele pode se revoltar contra nós. É aquele que estava no Antigo Testamento por incompreensão da época, né? Da época havia necessidade de Moisés trazer essa figura de um Deus único, mas ainda com característica humana. E talvez aquelas pessoas de 5% dos brasileiros ainda acham que no céu, Deus está lá no centro do céu, num trono, com alguns anjos ao torno dele, e com a varinha mágica tomando decisões para conosco. Que Deus é uma criatura. Mas Deus não é uma criatura. Deus não é um espírito. E agora? Jesus não podia dizer isso. Na época, chamou de Pai. Pai, porque foi um grande avanço. Aqueles que temiam a Deus, e quando Jesus falou que um Pai amoroso e justo, e o apóstolo João disse, paz é amor. Aí foi uma grande vitória, um grande avanço que Jesus trouxe da compreensão de Deus. Mas, mesmo assim, tem ainda 5% ainda talvez pensando que Deus é dessa maneira.
Aí fica difícil, na realidade, compreender as dores que estão passando, as dores do próximo, da sociedade, porque Deus está participando diretamente, está nos punindo, tomando decisões. E essas decisões, às vezes, não atendem às nossas necessidades. Quando a doutrina espírita, a espiritualidade, respondendo filosoficamente a questão número 1 dos espíritos, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus não tem biografia. Deus do Antigo Testamento tem biografia. Deus do Novo Testamento tem uma pequena biografia. Mas o Deus da concepção, do conceito da doutrina espírita, não tem biografia. Inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Não tem biografia. É incriado. E criador de todas as coisas. É muito complicado para nós chegarmos ainda à aceitação natural. E é normal. É normal as nossas dúvidas. É normal as nossas dúvidas ainda. Por isso ele não tem uma fé tão forte. Porque nós não compreendemos. E daí a gente tem ideia que essa interferência de Deus nas penas e gozos. Que Deus interfere diretamente nos nossos atos. E esquece que Deus atua no universo através das suas leis naturais, de sua lei divina, imutável e sábia. As leis divinas nunca precisou de fazer umas correções. Porque ainda pela nossa incompreensão, a gente diz, mas sempre os nossos legisladores estão sempre modificando, fazendo novas leis e corrigindo as nossas leis. E a gente pensa que Deus faz isso também conosco. Se Deus precisasse de fazer uma correção mínima nas suas leis, ele não seria perfeito. Se as suas leis tivesse qualquer deslize, Deus não seria Deus. Por isso, podemos afirmar que os nossos desequilíbrios, às vezes o nosso sofrimento e etc., principalmente é da incompreensão de Deus. Quando desencarna alguém da nossa família, um ente querido, é um desespero, falta de fé, da compreensão. Como que se a passagem ao retorno à pátria espiritual fosse uma coisa sobrenatural e fosse uma coisa que tivesse uma participação equivocada ou, pelo menos, não equivocada ou falta de atenção de Deus para conosco. Eu tenho uma prima que era católica e a filha dela desencarnou com 20 e poucos anos quando fazia medicina. Ela entrou em desespero. Mudou de religião, mas não deu jeito. E pelo que eu saiba, atualmente talvez não tenha nem religião, porque perdeu o Deus de uma religião, não resolveu a situação, o Deus de outra religião também não resolveu, e agora de repente ela ficou em dúvida, na realidade, desse Deus que permitiu que a sua filha partisse. Mesmo com toda a sua rogativa, toda a sua súplica, e esse Deus não aceitou, não ouviu as suas súplicas. Imagina como está a cabecinha dela. A doutrina espírita nos fortalece para a gente criar fé raciocinada. A fé raciocinada, que ela é válida em qualquer circunstância. Porque a fé cega é aquela dogmática onde está tudo bem. Quando está tudo bem, eu tenho fé. Nas adversidades, aí desmorona. Porque a fé cega. A fé verdadeira, a fé com convicção, a fé raciocinada pregada pela doutrina espírita é para os bons e os maus momentos. A gente só faz as medições da nossa fé quando nós passamos pela nossa dificuldade. Aí que nós vamos validar a nossa capacidade. Mas a fé também é uma conquista. Deus não dá gratuitamente de nada para nós. Tudo é conquista, por os nossos méritos. É isso que nós temos que compreender. Porque nós ainda, considerando, estamos nos primeiros degraus de uma escada. O último degrau é a perfeição. Então é natural, normal ainda, por a gente deixar
ser influenciado pela matéria que vem o sofrimento. Incompreensão de Deus, consequentemente, nos deixamos ser influenciados pela matéria. É uma característica dos espíritos imperfeitos, que a maioria de nós estamos nessas condições, já que estamos reencarnando num planeta de expiação em prova, onde a maioria de nós espiando, estamos passando aquelas provas mais duras ou menos duras, em função da nossa escala evolutiva, ainda estamos no início, é normal, é natural isso aí. O sofrimento não faz parte da evolução. Não faz parte da evolução, mas precisamos evoluir para que não passemos por sofrimento. Não existe nas leis de Deus uma imposição do sofrimento para o nosso progresso. A gente muito bem poderia estar evoluindo sem nenhum sofrimento. Os sofrimentos exatamente são os equívocos que nós cometemos, porque não seguimos o guia modelo, que é Jesus. Então, no momento que a gente fere as leis de Deus, estamos ferindo a nós mesmos e, consequentemente, criando, estipulando as nossas próprias punições, vamos dizer assim. E essa punição, no sentido, entre aspas, ela será eliminada com a nossa recuperação. Aí vem as reencarnações, a oportunidade para que a gente possa corrigir os equívocos que nós cometemos, que quando nós cometemos um equívoco para com os outros, ferimos a nós mesmos. Ferimos a nós mesmos. Todo o mal que nós fazemos para alguém, fere a nós mesmos. Esse mal fica conosco. A gente tem que se perdoar. Alguém pode nos perdoar, mas é necessário que nós se perdoamos. Isso fazemos com que? Na prática do bem. E Deus dá a oportunidade, as reencarnações e todos os instrumentos para que a gente possa se recuperar daquele mal, que cada um mal que nós cometemos é eliminado com o bem. E todo o bem que nós realizamos fica para sempre. Vamos acumulando. Por isso que o espírito não retrograda. Está sempre evoluindo. O máximo que possa ocorrer é que temporariamente a gente possa estacionar. A velocidade que nós damos ao nosso progresso pode ser uma velocidade maior ou uma velocidade maior. Pode ter aceleração ou sem aceleração, só na inércia. Isso aí, às vezes, são um comodismo. Mas precisamos acelerar para aumentar a velocidade do nosso progresso. A questão 963. Deus, Allan Kardec questionou. Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. A maior parte das questões foi elaborada por ele. Algumas questões ele já encontrou em livro, na época ele tomou conhecimento dos fenômenos espíritas, inicialmente em Paris. E ele questiona. Se Deus se ocupa pessoalmente, veja que a palavra que usou pessoalmente, ele fez uma pergunta como se fosse qualquer um de nós. Ele fez uma pergunta por nós. Deus cuida pessoalmente? Era que Deus como fosse uma personagem ali, né? Deus cuida pessoalmente. Uma personagem cuidando de Deus, como um pai que nós conhecemos cuida da sua prole. Deus se ocupa pessoalmente de cada um do homem, ou seja, da espécie humana. Não é ele tão grande e nós tão pequeninos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância para os seus olhos? Né? Nós, às vezes, com a nossa pequenez, e Deus se preocupa. Será que Deus se preocupa só para aqueles espíritos mais evoluídos? Aqueles lá, o indígena que está lá na selva, Deus está preocupado com ele? Em reunião mediúnica a gente vê muito isso aí. Jesus te ama, como aconteceu, quase toda reunião acontece esse fato. Deus, Jesus, aí o Espírito, não. Deus não cuida de mim, eu sou um pobre coitado, eu tenho meus vícios, fiz o mal, e Deus não está preocupado comigo. Jesus te ama, não, Jesus me ama, não. Eu sou muito mal ainda para que Jesus me ama, não. Mas você está aqui hoje porque Jesus, mensageiro de Jesus, trouxe você. Então é uma amostra que Jesus te ama. Isso ele falando para um obsessor. Ou um obsessor não, às vezes um espírito não é obsessor, um espírito em sofrimento apenas. Ele não acredita que Deus o ama, que Deus o protege, que Deus quer o bem dele, nem Jesus. Porque ele acha muito infeliz. Então essa pergunta de Allan Kardec é muito pertinente. Né? Deus se preocupa com aqueles espíritos, mas eu sou muito pequenininho para Deus estar preocupado comigo. Eu sou muito pequenininho para Jesus estar preocupado comigo. Não é assim que funciona, né? Aí os espíritos responderam.
Deus se ocupa com todos os seres da criação. Todos os seres. Espíritos e naqueles estágios de princípio espiritual que está navegando também no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal. Até que um dia se transforma em espírito e entra no reino hominal, como encarnado na espécie humana. Então Deus se preocupa com todos os seres criados por Ele. Não apenas a condição de espíritos, mas anterior à condição de espírito, apenas no princípio espiritual. Então Deus se preocupa com toda a sua criação, porque Ele é onipresente e onisciente. E é amor. Deus é amor. Por amor nos criou. E só com o desenvolvimento, o exercício do amor, é que nós iremos chegar à perfeição e compreendê-lo. Para compreender o amor, só tendo amor. Não adianta ter um intelectual. Seria o privilégio só de cientista, conhecer a Deus. Para conhecer o amor, temos que ter amor. Como nosso amor ainda é pequenininho, né? E muitos confundem amor com gostar. Está gostando, não está nem às vezes amando ainda. Está gostando, mas mesmo que esteja amando. Mas o amorzinho é muito pequenininho. Para compreender o amor universal, temos nossa dificuldade. Ainda. Nada é demasiadamente pequeno para a sua bondade. Nada é pequeno perante Deus. Nada é pequeno perante Deus. E não importa também se nós tropeçamos, a dificuldade que nós tivemos para chegar à perfeição. Deus o ama da mesma maneira. Em qualquer estágio da nossa evolução, Deus não ama mais um espírito puro do que aquele espírito está iniciando. Se fosse assim, Deus não seria perfeito. Teria alguns privilégios. E Deus de privilégio não é um Deus verdadeiramente justo. Deus não abandona as suas criaturas. Tem uma historinha de um barbeiro e um pastor. Podia ser um pastor, podia ser um padre, podia ser um espírita, certo? Que frequentemente cortava cabelo com o pastor. Aliás, o pastor cortava cabelo com o barbeiro. E o barbeiro, sabendo que ele era pastor, uma pessoa religiosa, aí começou no questionamento. Aí não acredito em Deus, porque Deus, tanta coisa que acontece aí, Deus não cuida disso. Tem muita coisa acontecendo ruim e Deus não se preocupa com isso. Daí vem o sofrimento. Aí o pastor, mas não, irmão, é porque as pessoas, não procuram Deus, não se interessa por isso. Deus o ama, mas a pessoa ainda não estão fazendo sua parte no seu progresso. Isso passei algumas vezes. Eu tive uma oportunidade que o pastor e o barbeiro se encontraram na rua e começaram a caminhar. Aí de repente o pastor verifica que tem na esquina um pedinte lá com cabelo enorme, cabelo sujo daquele jeitão, né? Aí o pastor aproveita a oportunidade para dar uma lição lá no barbeiro. Aí ele falou, olha, tá vendo aquele senhor ali com cabelo horrível e tal, na verdade. Você pode culpar o barbeiro porque ele tá com aquele cabelo? Ele tem aquele cabelo porque não procurou o barbeiro. Na hora que ele procurou um barbeiro, o barbeiro vai cortar o cabelo dele. O barbeiro existe. O barbeiro não pode ser culpado de alguém que está com cabelo feio, está com cabelo grande. Cabelo grande não quer dizer nada, né? Mas que esteja com cabelo estragado, mal cuidado. A culpa não é do barbeiro. Ele que não procura. Jesus está sempre de braço aberto para nos ajudar. Aí nós não procuramos Jesus, ele respeita a nossa posição. Aí quando nós procuramos Jesus está sempre nos oferecendo oportunidade. Aí nós entramos em sintonia com a espiritualidade, aí passamos a receber com mais facilidade. A sintonia. Nós ligamos no rádio na estação de Jesus. O rádio nosso está desligado. O sinal está entrando na antenazinha lá, Jesus está entrando na nossa antena. Mas não conseguimos receber a audição ali, porque nós estamos rádio desligado. Na hora que nós ligamos o rádio, na emissora de Jesus, aí começamos a ouvir a sua mensagem. É o que acontece conosco. Aí vamos reclamar de Jesus porque ele não atende? Não, nós estamos desligados dele. Nós estamos desligados dos nossos anjos de guarda, dos espíritos protetores. E eles respeitam, porque é uma sintonia. Para o bem,
como a sintonia para o mal, como acontece com o processo de obsessão. Fazer reforma íntima, você melhora o padrão de vibração, os obsessores já não conseguem mais te obsediar. Mas se você quer uma sintonia com bons espíritos, você tem que melhorar seu padrão de vibração para que possa entrar em sintonia. No universo é energia, é vibração. Tudo tem a sua explicação de ser. Nada acontece, o milagre não existe no sistema da concepção teológica. Milagre são os fenômenos naturais. Porque Deus não faz milagre. Porque milagre seria uma correção das suas leis. E se ele precisasse de eventualmente corrigir suas leis, Deus não seria perfeito. A doutrina espírita, ela abre esse leque para nós das possibilidades, dos esclarecimentos que o próprio Jesus não podia ter dito na época, mas prometeu o Consolador, a terceira revelação, que veio dar as explicações, alargar o nosso conhecimento, para que a gente possa formar a nossa fé raciocinada. E daí, eliminando aos pouquinhos os nossos equilíbrios e conquistando as virtudes, ou seja, nos religando, nos aproximando de Deus pelo caminho correto, que é o caminho do Evangelho de Jesus. Deus está equidistante. Até eu falei hoje à tarde. Deus está equidistante de cada um de nós. Deus me esqueceu de mim? Não. Deus está equidistante de cada um de nós. A mesma distância. Sim, mas por que alguns já sentem e outros não a presença de Deus? É um problema pessoal de cada um de nós. Então, apesar de Deus ser equidistante, porque Deus é onisciente e onipresente. É um dos atributos de Deus. Já que a gente não consegue, na idade, ter a concepção de Deus, no livro dos Espíritos, nas questões iniciais, Allan Kardec colocou os atributos. A única, no momento, das nossas condições de perceber melhor a divindade é através de seus atributos. Deus é misericórdia, é justo e misericordioso. Deus é onipotente e onisciente. As suas leis são imutáveis, etc, etc. Aí a gente tem uma ideia mais ou menos do que é Deus. Então, Deus é onipresente e onisciente. Então, Ele está equidistante de nós. Ele está equidistante de nós. Nós é que estamos, às vezes, não equidistante dele. Ou seja, aliás, não, estaremos sempre equidistantes. Agora, a senti-lo que faz a diferença. Apesar de Deus estar equidistante de cada um de nós é que não temos capacidade de sentir. Um sente melhor, outro sente menor. Quantitativo. Então, à medida que nós vamos evoluindo, essa percepção e sentimento de Deus vai nos fortalecendo. Isso vai dando equilíbrio e vai, logicamente, aumentando minha fé e as coisas vão. A felicidade relativa vai aumentando pelas conquistas das virtudes. Na questão, a próxima questão, 964. Foram duas questões estudadas. A necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir, a maioria desses atos são tão insignificantes para Ele. Interessante, né? Às vezes, quando é pequeno, ele faz a traquinagem, né, com nossos irmãozinhos, esconde, pera isso, tal, aquelas coisas todas de criança, né? E mesmo como adulto, às vezes a gente faz coisa de criança, né? Eu fiz aqui, eu fiz... Será que Deus agora vai estar lá no caderninho dele agora? Você dia tal, não sei o que lá, olhou para sua mamãe, não sei das contas, beliscou teu irmãozinho, não sei das contas. Será que Deus está preocupado com isso? Será que Deus chega nesse nível aí? Isso aí vai interferir na realidade de Deus nos dar benesses ou nos castigar na concepção equivocada? Então vejamos o que é a resposta dada pelos Espíritos. Ou que Deus teria, vamos dizer assim, uma varinha mágica, né? Porque muita gente, Deus tem uma varinha mágica e fica fazendo seus milagres, correções lá em cada um de nós. Não é assim que funciona, né? Resposta. Deus tem suas leis que regulam todas as nossas ações. Deus regula tudo que existe
tudo da sua criação através de leis estabelecidas e leis eternas, imutáveis. Se a violais, a culpa é vossa. A gente violou a lei de Deus, o que é o mal? O mal é tudo que está de desacordo com a lei de Deus. O que é o bem? Bem é tudo aquele que está conforme a lei de Deus. A resposta é dada no livro dos Espíritos. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso e vou punir. A gente pensa que Deus, vou fazer escondido para ver, Deus não vê. Ou, você vê, ele viu. Agora, ele vai me punir. Ainda a concepção daquele Deus antropomórfico. Ele traçou limites. As doenças e muitas vezes a morte são consequências dos seus excessos. André Luiz, que psicografou 16 livros para o Chico Xavier, ele diz, veja que a notícia que eu vou dar não é boa, certo? Mas é verdadeira. Ele diz que a maioria de nós, voltamos à parte espiritual, né? Eufemismo, para nos ir morrer, né? Aquela coisa mais pesada, antes do tempo. Que tempo? O tempo que nós estabelecemos. Que no programa reencarnatório, de acordo com o programa reencarnatório, nós estabelecemos um tempo de existência aqui, auxiliado pelo anjo de guarda, que participa também daquela preparação, e dos espíritos protetores. Estabelecemos de acordo, porque às vezes um vem só complementando algumas reencarnações e desencarna como criança, outro com 50, 70, cada um de nós vem com uma passagem de volta já estabelecida. Mas são poucos aqueles que usam essa passagem de volta no tempo certo. A maioria de nós, pelos nossos excessos, dos nossos vícios físicos e mentais, espirituais, voltamos antes do tempo. E reclamamos de Deus. E às vezes aquelas pessoas que estão nossos familiares, nossos entes, não conseguem entender. A pessoa tão nova, às vezes não fez excesso nenhum, não cometeu erro nenhum. Simplesmente chegou ao seu término daqui. Aí você precisa ter uma doença para desencarnar, não é isso? Aí vem a doença. A gente culpa a doença. Não, é porque precisava desencarnar. Eu não compreendo porque um filho com 20 anos, com 10 anos, com 15 anos retornou. Para ter essa explicação, em vez do plano reencarnatório, como nós não temos acesso a um estado de vigília, aí nós achamos que houve um equívoco de Deus. Mas eu que sou com 70 anos e Deus me leva meu filho com 30, com 40 anos. Mas o teu programa reencarnatório é diferente do teu filho. E por nós não compreendermos isso, fazemos julgamento de Deus, que Deus não abandonou ou tomou uma decisão, pelo menos não aceitando a nossa opinião. É como se Deus precisasse para tomar decisões. Apesar, Deus não toma decisões. Deus não toma decisões. Quem toma decisões somos nós. Deus não toma decisões. Porque se Deus tomasse decisões, Ele estava sempre pensando, raciocinando caso a caso. Quem toma decisão somos nós. A gente quer que Deus tome decisões, mas Ele não toma decisões. Deus rege tudo através das suas leis, que sempre existiram. Por isso que eu digo, para a nossa cabecinha, às vezes a gente não compreende bem isso. E acha que Deus fica tomando decisões. Tudo é regido por as leis. Quando se faz uma prece, que é o atendimento de acordo com a necessidade, já que Deus atende a necessidade e não aos nossos pedidos, nossos desejos, é porque temos os méritos, temos os porquês daquilo ali, daquilo que acontecer. Nós podemos ter uma moratória do desencarne, postergar o desencarne, pode ter até desencarnar antes do tempo, também como mérito, e é um enredo. Cada um de nós temos enredo, mas tudo regido pelas leis imutáveis. Sem dúvida, continuando a explicação dada pelos Espíritos, sem dúvida, quando o homem ele traçou os limites, as doenças e muitas vezes a morte são consequências dos excessos.
Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. A infração da lei é quando nós, na realidade, realizamos nossos atos equivocados. Aí ferimos nosso próximo, porque nós não ferimos a Deus. Deus não precisa nos perdoar. Perdoa aquele que se ofende. É outra compreensão que nós temos do perdão. Que nós fizemos uma coisa errada, Deus ficou chateado. A gente pede perdão a Deus e Deus vai nos perdoar. Mas perdoa quem ofende. Deus não precisa perdoar. E agora, como é que funciona o perdão? Se Deus não precisa perdoar. Quando a gente pede perdão a Deus, Deus aceita o nosso pedido de perdão. Mas sabe quem vai nos perdoar? Cada um de nós. Certo? A gente faz errado, pede perdão a Deus, Deus aceita pedindo perdão, que é o primeiro passo. Aí depois Deus dá as ferramentas. Meu filho, tudo bem, você errou, você maltratou, você assassinou o fulano, certo? Tudo bem. Então, em outra reencarnação, a possibilidade de você receber aquela pessoa como filho. A vida que você tirou daquela criatura, da existência, aliás, você agora, com raiva, com ódio, você vai aprender a amá-lo. Quando verdadeiramente você amá-lo, seu pecado vai ser perdoado. Então, nós perdoamos. Nós que nos perdoamos o pecado. A ofensa que eu fiz a alguém nos perdoou. Ótimo, ele se livrou daquela ligação, mas não elimina meu perdão. O perdão de alguém para conosco não elimina a nossa falta. Eu tenho que corrigir. Por isso que nós vemos as provações e as expiações no nosso planeta. Muitos de nós estamos sofrendo, a maioria, assim, por erros cometidos no passado que estamos corrigindo. Às vezes os erros são mais violentos e que vêm as correções, as provas mais violentas, para que a gente possa aprender e caminhar. Nem todos que estão sofrendo estão por expiação, porque às vezes nós estamos sofrendo por missão, de receber fulano, ciclano, etc., problemáticos, mas por amor estamos recebendo a criatura, que acontece às vezes com as mães. Sofre muito por filho rebelde, etc., etc., mas ela está fazendo aquilo por amor, não é expiação. Então, nem todo sofrimento representa uma falta do passado. Porém, acreditamos que a maioria do sofrimento na Terra é em função da falta do passado, é o passado de outra existência ou do passado dessa própria existência. As leis morais na nossa consciência. No livro dos Espíritos, na terceira parte, nós estudamos aquelas 10 leis morais. E a última, que representa as demais, podemos dizer assim, simplifica e resume as demais, é a lei de amor, justiça e caridade. Amor, justiça e caridade. Está interligado. A justiça está ligada à caridade. Sem a caridade, não há justiça, há vingança. Certo? Sem amor, você não realiza caridade. Pode realizar outros atos sociais. Mas a caridade não. A caridade são os nossos atos de ajuda ao nosso próximo. Só é caridade quando fazemos com amor. Sem amor é apenas uma esmola. Então essa lei de amor, justiça e caridade está interligada. Umas às outras que podemos dizer assim, resume as 10 leis. Fica como estudo de casa, né? A gente precisa das 10 leis morais que estão contidas no livro dos Espíritos. Porém, como Deus é justo e misericordioso, os nossos atos, a punição que nós vamos dar a nós mesmos, as correções, eu costumo dizer que Deus dá as tarefas, as provações, as experiências, as lições, considerando os prós e os contras. Cada um tem uma responsabilidade. A nossa responsabilidade está proporcional à liberdade que nós já temos e ao livre-arbítrio. Não podemos cobrar o mesmo ato realizado pelo indígena e realizado por um homem civilizado. Se o indígena assassinou alguém, a reparação dele não vai ser, e talvez não haja nem reparação, de um crime realizado pelo homem civilizado.
Porque o homem civilizado, ele já tem conhecimento da verdade, do certo e errado. Se ele fez o errado, ele cometeu um ato imoral. O indígena, que ainda não tem as leis morais desenvolvidas na sua consciência, a matar alguém até às vezes para comer a sua própria carne, como acontecia aqueles os primórdios, ele não tinha noção nenhuma, ele matava alguém como matava um animal para se alimentar. Ele cometeu um ato amoral, porque ele não conhecia o certo e o errado. Então a lei de Deus não vai punir aquele índio como punir o homem civilizado. Porque se eu não tenho consciência ainda do que é o certo e o errado, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre aquele ato. Então a responsabilidade vem em relação à conquista também da liberdade, livre-arbítrio também não é uma coisa gratuita. Não é uma coisa gratuita. A liberdade é esse campo de ação que nós vamos expandindo de acordo com a nossa experiência. O livre-arbítrio é a tomada de decisões dentro desse campo de ação. O campo de ação vai se alargando, o raio dessa conferência vai aumentando e, inconsequentemente, eu tenho uma possibilidade maior de tomar decisões, já que minha liberdade é maior, mas é conquistada. A liberdade não é para todos, cada um espírito tem o seu nível de liberdade. Cada um espírito tem seu nível de livre-arbítrio. Consequentemente, tem seu nível de responsabilidade. Então, as penas que nós sofremos, que nós atribuímos a nós mesmos, que no momento que nós cometemos um equívoco, naquele mesmo momento nós somos o juiz, o promotor, o advogado de defesa e o advogado de acusação. Somos todos. Compomos, na realidade, aquele júri, no momento, e estabelecemos uma punição para nós, um castigo, ou como queira dizer. Quando isso vai acontecer? Deus vai permitir que aconteça quando nós tivermos as condições de realizá-lo. Às vezes nós cometemos um crime hoje, e às vezes lá no futuro, em outras reencarnações, é que temos condições de reparar aquilo ali. Porque Deus não dá um fardo pesado a mais do que nós temos condições. Se Deus não seria justo. Então, às vezes, hoje nós estamos reparando coisas, nem tudo que nós fizemos de errado, apenas algumas parcelas. Em outras reencarnações, vamos reparar aquilo ali. Então, quando o espírito começa a cometer erros, o que acontece com ele? Ele apenas está retardando, está postergando a sua evolução. E postergar uma evolução é a pior coisa que tem, porque você não tem a conquista da liberdade. Por isso que o suicídio é um dos piores atos que nós podemos cometer, ou assassinato, que nós estamos podando uma existência de alguém, que naquela existência, ou ele, ou quem ele assassinou, poderia ter muitas conquistas. Por isso que o suicídio e o assassinato são dois crimes violentos, que ele está tirando essa possibilidade da evolução do espírito, ele está atrasando a evolução do espírito. A providência divina. A providência divina é dessa maneira sábia como Deus rege todos os seus seres, todas as suas criaturas, através da lei sábia. E a dádiva divina são essas experiências que nos apresentam para o nosso progresso. Essas experiências. Temos que se matricular na escola, temos que estudar, temos que fazer as provas, temos que passar por alguns aperreios. É normal, é natural, faz parte do progresso, faz parte do aprendizado. Isso é dádiva divina, e a gente reclama. Reclama do remédio amargo, mas aquele remédio amargo é o santo remédio. O remédio amargo, às vezes, é o santo remédio. Às vezes acontece coisa na nossa vida que a gente reclamamos para evitar um mal maior. Às vezes a espiritualidade até promove a desencarne de alguém por merecimento, para que ele não se afunde em coisas que ele estaria caminhando ali, e os familiares e a própria pessoa não precisava passar ali por aquela experiência, principalmente os familiares. E por não entender, a gente não sabe por quais motivos, né, aquilo aqui acontece. Deus atua na criatura através das criaturas, não com varinha mágica. Daí vem a questão do escândalo e da vida da obsessão. A obsessão faz parte do aprendizado. Porque Deus permite para que mostre, olha, você me fez o mal. Aí o obsessor está dizendo que eu fiz alguma coisa errada. Se alguém está me obsediando, ou que eu fiz alguma coisa errada, ou que eu tenho uma viciação
que faz com que aquele espírito se aproxime de mim. Então, qualquer tipo de obsessão diz o seguinte para mim, ó, tem alguma coisa errada contigo, você tem que melhorar. É um professor. Um professor, como nós falamos, que usa palmatória às vezes, mas é um professor. Então, o escândalo ainda há de vir, mas infeliz daquele que por onde venha, seja instrumento do escândalo. Porque é através do escândalo que as coisas acontecem. E a pessoa que está envolvida no escândalo, que precisava estar envolvido. Ninguém recebe o bem sem merecê-lo, nem o mal sem atraí-lo, diz Joana de Ângelo. Ninguém recebe o bem sem merecê-lo, nem o mal sem atraí-lo. Porque se não fosse assim, a lei de Deus não seria justa. O nosso tempo está chegando, confere? Eu estava de olho no relógio. E para encerrarmos, eu gostaria de ler um poema. Não é minha parte, mas eu tomei essa coragem de ler um poema hoje. Não é meu ramo, não. É do nosso amigo aqui, Pat Sem, que está muito ligado ao tema de hoje, né? Falando de Jesus, de Deus. Isso é alguém que está procurando a Deus, tá? Como a maioria de nós. Passei tanto tempo te procurando. Não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existe? Quantos de nós já fizemos isso, né? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava encontrar-te nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Eu te busquei através do sacerdote, dos pastores, dos espíritas. Isso foi inserção minha, tá? Também não te encontrei. Senti-me só e vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi. E no tropeço cri. E na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi nascer um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, doei. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, fui que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Quem não vê Deus em todas as partes, em parte nenhuma, o encontra. Deus está dentro de nós, bem pertinho. Nós temos, na realidade, ter sensibilidade para senti-lo. E é isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós.